Olá, muito bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e, claro, a vocês que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Eu vou passar a chamar os integrantes do nosso colegiado para compor o quórum e iniciar a nossa reunião. Diretoria 1, Dr. Marcelo Rocha, bom dia. Bom dia, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete. Senhor superintendente, para além dos cumprimentos iniciais, e aproveitar a ocasião e, por essa data importante, parabenizá-lo, né, desejando-lhe felicidade, paz, sucesso e, como eu sempre digo, saúde para curtir a família por longos anos. Um abraço. Obrigado, diretor Marcelo. Diretoria Técnica 2, Dr. Augusto Coelho. Bom dia, superintendente. Bom dia, os demais integrantes do nosso conselho diretor, todos aqueles que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. E faço das palavras do Dr. Marcelo as minhas, superintendente. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde e longos anos de vida para comemorar com a família. Obrigado, Augusto. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Bom dia, senhor superintendente, demais participantes aqui do nosso conselho, todos aqueles que nos assistem aqui através do canal do YouTube. E, senhor superintendente, parabéns, feliz aniversário. Coincidentemente com a primavera. Parabéns mesmo. Obrigado, Nagano. Diretoria Técnica 4, Dr. Carlos Queiroz. Bom dia, seu superintendente. Também lhe felicito pelo seu aniversário nessa data. Importante trabalhar também no dia de aniversário, né? Hoje tem uma pauta muito importante, né? Mas estendo também aí o meu bom dia aos demais diretores, né? Aos demais membros do colegiado, ao procurador-chefe, seu chefe de gabinete, pessoal que nos acompanha aqui no staff da transmissão, né? A senhora chefe do DETIC, nossa assessora de comunicação, pessoal da área técnica, né? A Andréia, e a todo mundo que nos acompanha pelo canal da SUSEP no YouTube. Obrigado, Queiroz. Nosso procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, bom dia. Bom dia, senhor superintendente, demais autoridades que estão presentes nessa reunião, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, e cumprimento também pelo dia do aniversário, no equinócio de primavera, né? E o equinócio é um momento único no ano, né? Quer dizer, há 2 equinócios no ano, mas é o dia onde nós temos o período do dia igual ao período da noite. Isso invoca o equilíbrio, né? Sou uma pessoa muito equilibrada, então a sua data de nascimento coincide com a sua personalidade. Minhas felicidades e votos de vida longa e próspera. Obrigado, doutor Penido. O senhor sempre trazendo sábias mensagens aí. Muito obrigado. Nosso chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, muito bom dia. Seja bem-vindo. Muito bom dia, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe e a todos que nos assistem no canal da SUSEP no YouTube. E eu, naturalmente, não poderia deixar de desejar a essa pessoa magnânima, maravilhosa, um nobre amigo de longa data, que está aqui sempre no meu coração. Os meus parabéns, tudo de melhor para você. Que Deus sempre continue te abençoando grandemente. Obrigado, Walter, pelas carinhosas palavras. Saibam todos que meu coração se enche de alegria por vivenciar esse momento com a companhia de vocês. Vocês fazerem parte da minha caminhada. Hoje eu completando 62 primaveras. É uma honra, especialmente uma alegria, e que assim seja para todos sempre, que a nossa amizade sempre perdure, independente dos locais de trabalho que estivermos, dos caminhos que a vida nos direcionar, mas é uma honra compartilhar esse momento com vocês. Muito, muito obrigado, assim também como
as pessoas já citadas também, que compõem este momento aqui, esta reunião, nos ajudando, nos apoiando, a Valéria Chaves, do DETIC, a Thaís Suco, da assessoria de comunicação, a Andréia também, da área de tecnologia, enfim, a todos. Muito obrigado. Dito isto, são 10 horas e 16 minutos do dia 22 de setembro de 2022. Verificado o quórum, declaro aberta a 19ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e gravada para posterior disponibilização. Passaremos agora a deliberar sobre os itens da pauta. Informo que todos os processos foram distribuídos aos membros deste Conselho com antecedência de 5 dias, ficando dispensada a leitura dos relatórios. Registro também que, conforme acordado previamente com os membros deste Conselho, os itens número 4 a 8, que correspondem a processo de julgamento, com votos da relatoria do diretor Marcelo Rocha, serão apresentados e votados em bloco. Os itens número 10 e 11, que correspondem a processos de propostas normativas, com votos da relatoria do diretor Augusto Coelho, serão apresentados e votados em bloco também. E os itens número 14 e 15, que correspondem a processos de propostas normativas, com votos da relatoria do diretor José Nagano, serão apresentados e igualmente votados em bloco. Informo que a pauta desta reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP e apresento a seguir os itens para deliberação. O item número 1 é a aprovação da ata da reunião ordinária ocorrida em 8 de setembro de 2022. A referida ata foi distribuída aos membros deste Conselho para leitura com antecedência regulamentar, ficando dispensada a sua leitura neste momento. Pergunto, então, aos senhores diretores se estão de acordo com o teor da ata. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. De acordo. Eu também sigo com os demais diretores e também estou de acordo. Desta forma, fica aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho Diretor ocorrida em 8 de setembro de 2022. Passemos agora a deliberar sobre o item de minha relatoria. O item número 2 trata do processo número 15.405.584/2022-33, cujo assunto é a proposta orçamentária da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para o ano de 2023, elaborada em observância ao previsto no artigo 2º da Lei nº 4.320, de 1964, e no artigo 8º da Lei nº 10.180, de 2001. Apresento a seguir o resumo do meu voto. Trata-se da proposta orçamentária da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para 2023, elaborada em observância ao previsto no artigo 2º da Lei nº 4.320, de 1964, e no artigo 8º da Lei nº 10.180, de 2001. Comitê de Gestão Orçamentária e de Aquisições, CGA, com base na competência de que trata o artigo 1º da Portaria SUSEP número 7.633, de 2020, aprovou os valores referentes à fase 1 da PELOA 2023, nos termos descritos a seguir. 1. Despesas ordinárias. 227.853.445 reais. 2. Despesas
discricionárias, 13 milhões de reais. Na sequência, em 10 de agosto de 2022, foi recebido comunicado do Ministério da Economia que definiu o referencial monetário da fase 2 para despesas discricionárias em 23 milhões, acarretando a expansão de 10 milhões de reais. No que diz respeito a esse acréscimo, não houve tempo hábil para a nova submissão ao CGA, para discussão quanto à distribuição deste valor adicional. No entanto, foi apresentada a proposta de distribuição via Teams, de modo a enviar tempestivamente a resposta ao Ministério da Economia. Assim, a fase 2 da PELOA 2023 foi concluída, conforme valores descritos a seguir. 1. Despesas obrigatórias, R$ 228.161.875. 2. Despesas discricionárias, 23 milhões de reais. Finalmente, a partir desses valores de despesas discricionárias, de pessoal e de benefícios, foi elaborada a proposta orçamentária, considerando as necessidades das diversas unidades organizacionais da autarquia e mantendo o alinhamento com os objetivos estratégicos e diretrizes definidas pelo governo federal. Ante o exposto, com base na competência regimental prevista no artigo 9º, inciso 5, do regimento anexo à resolução CNSP número 428 de 2021, submeto à apreciação dos membros deste Conselho Diretor a presente proposta orçamentária no montante de R$ 251.161.875. Isto posto, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o voto, superintendente. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também estou de acordo, superintendente, ressaltando aqui a necessidade e a essencialidade dessa expansão monetária para a continuidade dos trabalhos da SUSEP. Corroboro com suas palavras, diretor Queiroz. Agradeço ao voto dos demais diretores. Fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto de minha relatoria, a proposta orçamentária da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para 2023, elaborada em observância ao previsto no artigo 2º da Lei 4.320, de 1964, e no artigo 8º da Lei 10.180, de 2001. Prosseguindo, passo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria do item número 3. Diretor Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Senhores membros do Conselho Diretor, trata-se de proposta para colocar em consulta pública uma minuta de circular da SUSEP, que estabelece a codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a classificação das coberturas contidas em plano de seguro, para fins de contabilização, em substituição à circular SUSEP 535, de 28 de abril de 2016, que se pretende seja revogada. A minuta tem por objetivo simplificar e atualizar o texto vigente, harmonizando com normativos mais modernos, em especial as circulares SUSEP 621 de 2021, que estrutura os seguros de danos, e 657 de 2022, que trata do registro de produtos na SUSEP. Em sua construção foram aplicadas melhorias redacionais e técnicas, com destaque para a extinção e criação de novos ramos de seguros nos grupos rural,
automóveis e transportes. A iniciativa dá cumprimento ao Decreto 10.139, que determinou a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, estando alinhado ao objetivo de simplificar a regulação dos mercados previsto no Planejamento Estratégico 2020-2023 da autarquia. A instrução processual seguiu o rito regulamentar de forma regular. Esclareço que a minuta submetida à análise já incorpora os ajustes propostos pelas áreas impactadas quando julgados pertinentes. Quanto à participação da sociedade civil, a área proponente percebeu a necessidade de submeter o projeto à consulta pública pelo prazo de 30 dias, providência essa que desde logo ratifico, em razão das alterações estruturais promovidas. A análise jurídica a cargo da douta Procuradoria Federal será realizada após a realização da consulta pública, caso aprovada pelo Conselho Diretor. No que se refere à análise de impacto regulatório, a CGREIS argumentou que a proposta se enquadra na dispensa prevista no inciso 7 do artigo 4º do Decreto 10.411 de 2020, pelo fato de reduzir exigências regulatórias. Com relação à proposta de revisão, para além de estabelecer a codificação de ramos de seguros e dispor sobre a classificação de coberturas para fins de contabilização, a Circular SUSEP 535 de 2016 também trata da elaboração de planos de seguros de danos e de pessoas. De outro lado, as mudanças regulatórias promovidas pela Circular 621 de 2021, que permitiram a conjugação de coberturas de diferentes ramos em um mesmo produto, e pela Circular SUSEP 657 de 2022, que trata do registro de produtos, também estavam a recomendar a atualização da Circular SUSEP 535 de 2016. Nesse contexto, a revisão procurou simplificar a estrutura do normativo, retirando de seu escopo as regras de elaboração de produtos de seguro. A minuta conta ainda com 2 anexos, que correspondem à tabela de grupos e ramos de seguro, anexo 1, e à tabela de migração, anexo 2, ramos em runoff. O resultado alcançado dessa forma é uma norma enxuta, de caráter essencialmente operacional, que passa a tratar apenas da codificação dos ramos e contabilização das coberturas. Como exemplo, quanto aos seguros rurais, a revisão também adapta a regulação à realidade de mercado, no que se refere aos seguros agrícola, pecuário, aquícola e de florestas. Quanto aos ramos relativos a acordos internacionais, que não o ATIT, no que se refere aos seguros para veículos de passeio comerciais em viagens internacionais a países integrantes do ATIT, que trata do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, Circular SUSEP 535 de 16, contempla os ramos carta verde para os seguros de responsabilidade civil dos proprietários ou condutores dos veículos de transporte próprio e carta azul para os seguros de RC dos transportadores de carga, de pessoas ou de sua bagagem. Para os demais acordos, contudo, não existe ramo específico na regulamentação atual, revelando uma lacuna que precisou ser integrada pela proposta. A título de exemplo, aponto o acordo referente ao transporte rodoviário internacional de passageiros e de cargas entre o Brasil e a Guiana Francesa, promulgado por meio do Decreto 8.964 de 2017. Nesse sentido, a minuta prevê a criação de 2 ramos que possam atender à contabilização de todos os acordos internacionais que o Brasil faça parte, existentes ou futuros. Outras alterações também estão sendo propostas nessa minuta. E, por fim, também foram realizados aprimoramentos técnicos e redacionais, padronização de terminologias e atualização de referências, a partir de sugestões das áreas impactadas. Então, senhor superintendente, senhores membros do Conselho Diretor, pelo exposto, submeto à consideração de vossas senhorias minuta de circular SUSEP, que estabelece a codificação do ramo de seguro e dispõe sobre a classificação das coberturas contidas em planos de seguro, para fins de contabilização e respectivos anexos. Para além também de parabenizar a área pelo que foi feito no trabalho, submeto meu voto favorável à sua colocação em consulta pública pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 21 da Resolução SUSEP 14 de 2022. É com meu voto.
Obrigado, diretor Marcelo. Parabéns aí pela propositura, tanto ao senhor quanto toda a sua equipe, da sua diretoria. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também de acordo, superintendente. Agradeço ao voto dos demais diretores, também eu estou de acordo. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a submissão à consulta pública da minuta de circular SUSEP pelo prazo de 30 dias. Dando sequência, restituo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria em bloco dos itens número 4 a 8. Diretor Marcelo. Obrigado, senhor superintendente, senhores membros do conselho diretor. Na verdade, são 5 processos sancionadores sujeitos à confirmação do conselho diretor. No caso do item 4, eu me reporto às razões de voto que estão colacionadas ao processo, mas confirmo parcialmente essa condenação em relação a um dos itens tão somente, são na verdade 4 itens, esse item 4 da pauta. Mantenho na integralidade as decisões relativas ao item 1, 3 e 4 e confirmo parcialmente somente o item 2 e tão somente no sentido de adotar a fração mínima de aumento da pena prevista na regulamentação. Em relação aos itens 5, 6, 7 e 8, também me reportando aos respectivos relatórios e votos, encaminhados no prazo regulamentar aos senhores diretores, eu mantenho a decisão proferida integralmente em cada um desses itens pela área de julgamento. É como voto nesses itens, senhor superintendente. Obrigado, diretor Marcelo. Após a leitura do voto do relator, do voto e resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto. De acordo com o voto do relator, superintendente. Obrigado. Diretoria Técnica 3, diretor Nagano. Também de acordo, senhor superintendente, de acordo aí com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Superintendente, eu tenho impedimento para atuar como julgador no processo relativo ao item 7 da pauta, mas com relação aos demais itens, eu estou de acordo com o relator. Obrigado, diretor Queiroz. Eu também sigo com os demais diretores, estou de acordo com o voto do relator. Desta maneira, ressalvado o caso de impedimento e mantido o quórum necessário para a qualificação da deliberação, ficam aprovadas por unanimidade as penalidades propostas para os itens 4 a 8 na forma dos votos do relator. Muito obrigado, diretor Marcelo Rocha. Dando continuidade, passo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda à relatoria do item número 9. Diretor Augusto. Obrigado, senhor superintendente. O item 9 da pauta trata-se do processo 15.414.605.958/2022-11, cujo assunto é proposta de resolução CNSP que dispõe sobre o seguro habitacional. Essa proposta se apresenta como revisão da resolução CNSP 205 de 2009 e resolução CNSP 212 de 6 de dezembro de 2010, que ambas dispõem sobre o seguro habitacional.
A presente proposta de minuta de resolução é resultado da análise efetuada pela CGCEP Comas no que se refere às normas que regulamentam o seguro habitacional, incluídas no tema número 5 do anexo da resolução SUSEP número 11, de janeiro de 2022, né, que aprova o nosso plano de regulação para o exercício 2022. Né, que assim descreve a atualização da regulamentação vigente sobre o seguro habitacional, objetivando maior clareza quanto às coberturas oferecidas e o seu real propósito perante os consumidores. Essa proposta de revisão normativa busca simplificar e dar maior transparência ao arcabouço regulatório do seguro habitacional em apólices de mercado, né, SH/AM, com o objetivo de, ao mesmo tempo, fornecer a adequada proteção aos usuários desse mercado e permitir o seu efetivo desenvolvimento. É importante ressaltar, superintendente, que esse trabalho de revisão foi realizado de forma conjunta com a revisão da circular SUSEP 400, de 11 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a informação e divulgação de custo efetivo do seguro habitacional, documentada por meio do processo 15414, 606184, 2022-45, e já foi submetida, inclusive, ao nosso Conselho Diretor e aprovada, pendente apenas de entrada em vigência por conta desse normativo da resolução. As demais circulares, relacionadas ao seguro habitacional, tratavam especificamente da apólice extinta, né, do SH e SFH e já foram revogadas por meio da circular SUSEP 630, de 28 de maio de 2021. Além da revisão e consolidação das normas, a presente proposta está alinhada com os objetivos estratégicos desta autarquia, que é de simplificar a regulamentação dos mercados e ambiente favorável ao desenvolvimento de um mercado competitivo, inovador e com maior cobertura do Planejamento Estratégico 2020/23, SUSEP. Primeiramente, cabe esclarecer que, por meio da resolução CNSP 410, de junho de 2021, foram revogadas a resolução CNSP 2 de 93 e a resolução CNSP 13 de 94, uma vez que a apólice seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação não é mais comercializada desde dezembro de 2009, não sendo, portanto, firmados novos contratos de financiamento habitacional averbados em tal apólice, que está extinta conforme disposto na medida provisória 478 de 2009 e na medida provisória 513 de 2010, convertidas na Lei 12.409 de 2011. Ressalto que na minuta proposta foi mantido o dispositivo normativo que trata da apólice do sistema habitacional e sistema financeiro de habitação, por se entender que o mesmo traz maior clareza sobre a distinção entre as modalidades de seguro habitacional. Das análises efetuadas pelas áreas técnicas em momentos anteriores, foram estabelecidos os seguintes posicionamentos técnicos. O objetivo da resolução CNSP 205 são os imóveis em geral, estando incluídos as unidades residenciais, as unidades comerciais, a aquisição de terrenos e as obras de infraestrutura e de loteamento urbanos, envolvidos em financiamentos imobiliários do SFI, as operações do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, PSH, financiadas ou parceladas, e as transferências do SH e SFH para o seguro habitacional em apólices de mercado, pois em tais operações a característica comum é que haja contrato de financiamento de imóvel em geral. B. Os empréstimos sem destinação específica em que o imóvel residencial ou comercial seja dado em garantia não se enquadram no objeto do seguro habitacional, pois os mesmos não se destinam a financiar imóveis. E C. As demais operações imobiliárias, além daquelas citadas na linha A, e hipotecárias, incluindo securitização de créditos e os consórcios imobiliários, não estão contemplados pelo objetivo do seguro habitacional, pois são atividades que não financiam diretamente imóveis. Em função dos posicionamentos destacados,
a área técnica entendeu que são enquadrados no rol dos imóveis financiados de que trata o SHAM, né? Aqueles que correspondem a, inciso 1, construção e aquisição de unidades residenciais, reforma de unidade residencial originalmente financiada ou não, aquisição de terreno, lote urbanizado para a construção de unidade residencial, aquisição de imóvel residencial por pessoa jurídica e construção e aquisição de unidades comerciais. Assim sendo, os imóveis acima citados estão incluídos no objeto da revisão alteração da Resolução CNSP 205 de 2009. Cabe destacar que a presente revisão normativa levou em consideração também as propostas trazidas pela Federação Nacional de Seguros Gerais, FENSEG. A minuta de resolução também foi submetida à consulta pública pelo prazo de 30 dias. A grande maioria das sugestões recebidas durante a consulta pública estava relacionada direta ou indiretamente à proposta de alteração do rol de imóveis previstas no artigo 5º. Vale ressaltar que a minuta de resolução foi submetida à Procuradoria Federal da SUSEP, né? E esses autos retornaram da Procuradoria com manifestação acerca da minuta de resolução contendo os ajustes efetuados pela área técnica após a consulta pública, não sendo apresentado óbice ao prosseguimento do feito, sendo apenas externada a preocupação quanto à eventual recusa dos riscos relacionados a doenças pré-existentes no âmbito do seguro habitacional. A área técnica informou que, sob a ótica técnica de subscrição dos riscos por parte das sociedades seguradoras, a legislação e a regulamentação vigente já tratam, de certa forma, sobre o tratamento a ser dado aos casos de doenças pré-existentes. Quanto à forma, ressalto que o processo foi devidamente instruído, conforme prevê a resolução SUSEP número 14, que disciplina o processo normativo SUSEP. Dispensada a análise de impacto regulatório por se tratar de ato normativo considerado de baixo impacto e que reduz, na verdade, exigências com o objetivo de diminuir os custos regulatórios. Propõe, por fim, que a data de entrada em vigor do normativo, desse que se propõe, seja 1º de novembro de 2022, em função do disposto no artigo 4º do Decreto 10.139/2019 e das formalidades ainda necessárias para a apreciação e publicação do normativo pelo CNSP. Repito e destaco novamente a necessidade de que a minuta de resolução ora proposta e a minuta de circular SUSEP, objeto do processo 15.414.606.184/2022-45, que foi aprovada pelo nosso Conselho Diretor da SUSEP na reunião de 14 de junho de 2022, entre em vigor na mesma data, ou seja, 1º de novembro de 2022. Diante do exposto, senhor superintendente, submeto à consideração do nosso Conselho Diretor e aos membros diretores a minuta de resolução CNSP com meu voto favorável à aprovação e o seu posterior encaminhamento ao CNSP. Peço desculpas pela delonga no voto aí, mas por se tratar de uma matéria de extrema relevância, achei importante trazer esses pontos aí para um melhor esclarecimento, muito embora o voto tenha sido distribuído no prazo regimental a todos os integrantes. É como voto, senhor superintendente. Obrigado, diretor Augusto, e evidentemente o tema requeria realmente uma explanação mais alongada um pouco do seu voto e da sua relatoria. Muito obrigado, parabéns também pelo trabalho desenvolvido. Após o voto e resumo do relator, pergunto então aos senhores diretores se haverá alguma manifestação de vossas senhorias. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Senhor superintendente, primeiro, diretor Augusto, parabéns aí pela composição e estou totalmente de acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também de acordo, superintendente, destacando a importância da matéria para a política habitacional, política urbana,
enfim, denota aí a importância do segmento securitário, né, sua transversalidade por toda a economia. Totalmente de acordo. Parabéns, diretor Augusto e a equipe da diretoria 2. Muito bem, mais uma vez parabenizando aí o diretor Augusto e sua equipe pelo trabalho apresentado. Eu estou de acordo também com o voto do relator e demais integrantes do colegiado. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de resolução a minuta de resolução CNSP, que dispõe sobre o seguro habitacional. Dando prosseguimento, retorno a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda à relatoria em bloco dos itens número 10 e 11. Diretor Augusto. Obrigado, senhor superintendente. Agradeço aos demais diretores as palavras e as felicitações aí na condução desse processo. Os itens 10 e 11, eles tratam respectivamente o item 10, a proposta de resolução CNSP, e o item 11, proposta de circular SUSEP. Ambos dispõem sobre as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação das coberturas de risco oferecidas em planos de previdência complementar aberta. Na verdade, esses dois processos eles se referem à submissão tanto da minuta de circular quanto da minuta de resolução à consulta pública pelo prazo de 30 dias, né, oportunizando, né, a manifestação, né, da sociedade, entidades representativas do setor, né, na formação da regulação. Então, superintendente, eu me reporto, na verdade, ao relatório e ao voto enviado aos demais diretores no prazo regimental, né, e encaminho meu voto, na verdade, da aprovação da minuta de resolução e minuta de circular SUSEP, a consulta pública, a aprovação das mesmas, né, e a consulta pública pelo prazo de 30 dias e posterior submissão à nossa procuradoria, quando do retorno da consulta pública, aí é sim, submeter depois ao Conselho Diretor para aprovação final dos normativos. É como voto. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto, resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Em não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo com os votos. Diretoria Técnica 3, diretor Nagano. De acordo com os votos. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo. Eu também sigo em concordância com o relator e demais integrantes deste colegiado. Desta forma, ficam aprovadas por unanimidade a submissão à consulta pública pelo prazo de 30 dias das propostas normativas para os itens 10 e 11 na forma dos votos do relator. Muito obrigado, diretor Augusto, pelas suas exposições. Em seguida, passo agora a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 12. Diretor Nagano, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Se refere ao processo 15.414.60.2210, né, 2022-66, cuja proposta de resolução CNSP e proposta de circular SUSEP, que dispõe sobre a implementação do CPC 48, instrumentos financeiros, pelo mercado supervisionado pela SUSEP. O plano de regulação da SUSEP para o exercício 2022, aprovado pela Resolução SUSEP número 11/2022, prevê o tema Instrumentos Financeiros, IFRS 9, CPC 48, cuja descrição é a elaboração de estudos e propostas voltadas à implementação do CPC 48 Instrumentos Financeiros e IFRS 9, e tratamento de seus efeitos em relação à mensuração dos passivos de seguros, previdências, resseguros e capitalização. Visando a economia processual, essa proposta normativa também trata de aperfeiçoamento regulatório, resultado de análises e monitoramentos realizados pelas áreas de supervisão e de regulação da SUSEP,
Em síntese, objetiva-se suprir lacunas regulatórias identificadas e melhorar a clareza e objetividade na redação de alguns dispositivos, dar força regulatória à orientação já seguidas pelo mercado, bem como resolver questões identificadas pela supervisão. No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar a regular tramitação do processo, observado o disposto na Resolução SUSEP 14, de 2 de maio de 2022. A presente proposta foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia. Além disso, a proposta foi encaminhada ao Comitê Técnico da Superintendência de Seguros Privados, COTEC, que, em reunião ordinária realizada em 30 de agosto de 2022, deliberou por unanimidade pela ausência de óbices para a continuidade da tramitação do processo normativo. As normas propostas na resolução e circular foram objetos de contribuição da sociedade civil por meio de edital de consulta pública número 7 de 2022, e do edital de consulta pública número 8 de 2022. Com os seguintes resultados, considero muito importante isso, né? O edital de consulta número 7, total de 19 contribuições da sociedade, sendo 13 acatadas total ou parcialmente, 6 não acatadas e não temos nenhuma não aplicáveis. Edital de consulta número 8 de 2022, no total de 117 contribuições, sendo 57 acatadas, total ou parcialmente, né? 46 não acatadas e consideradas não aplicáveis 14. Essas sugestões apresentadas constam no SEI 14.29.127 e no documento SEI 14.26.301, que reúnem todas as sugestões recebidas e as respectivas análises para o acatamento ou não das mesmas. Quanto à análise jurídica da proposta, a Procuradoria Federal junto à SUSEP analisou a matéria no documento SEI 14.55.177 e não vislumbrou óbices à sua aprovação. Por fim, quanto à vigência, proponho que seja estabelecida em 2 de janeiro de 2024, conforme a regra geral prevista no artigo 4 do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Estas são as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de resolução sob número SEI 14.33.125 e a minuta de circular sob número SEI 14.49689, a apreciação de vossas senhorias, com meu voto favorável à sua aprovação. Obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto, o resumo do relator, pergunto eu se algum diretor teria alguma manifestação. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. O superintendente também estou de acordo. Acho que é importante ressalvar a necessidade de, caso o normativo seja aprovado no CNSP, né, haver uma comunicação oficial para a Receita Federal para avaliação de eventuais impactos tributários da adoção do normativo. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Fica aqui o registro da sua manifestação. Eu também sigo com o voto do relator e demais integrantes deste colegiado. Desta forma, ficam aprovadas por unanimidade, nos termos do voto do relator, as minutas de resolução CNSP e de circular SUSEP, que dispõe sobre a implementação do CPC 48, Instrumentos Financeiros pelo Mercado Supervisionado pela SUSEP. Prosseguindo, restituo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda a relatoria do item número 13. Diretor Nagano, a palavra está consigo.
Obrigado mais uma vez, senhor superintendente. Trata o presente processo de minuta de resolução que regulamenta a Lei 14.430, né, de 3 de agosto de 2022, que dispõe sobre a emissão de letras de risco de seguro, LRS, por meio de sociedades seguradoras de propósito específico, SSPE. Antes de fazer a leitura aqui do voto, considero que essa implementação é extremamente importante para o setor segurador e para toda a sociedade, né? A minuta de resolução tem o objetivo seguir a determinação legal da Lei 14.430 de 2022 e, portanto, regula os itens descritos na mesma para serem regulamentados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Para tal, a equipe técnica de regulação da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, estudou as principais e relevantes regulações internacionais, em especial países que têm os maiores mercados de ILS, Insurance Liquid Securities, correspondente internacional à nossa LRS, além de observar as regras atuais aplicadas aos mercados de seguros e resseguros supervisionados. O artigo 7 da Lei 14.430 de 2022 determina que compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, estabelecer as diretrizes e as normas referentes aos contratos e à aceitação pela SSPE de riscos de seguros e resseguros e do seu financiamento via emissão de LRS e das condições de emissão. Regulamentar limites e restrições quanto aplicáveis às operações de LRS. Regular os critérios previstos no seu parágrafo 3º do artigo 2º. Estabelecer a forma e as condições para registro e o depósito da LRS. Determinar as demonstrações financeiras a serem elaboradas pela SSPE e sua periodicidade e a necessidade de auditoria efetuadas por auditores independentes. E regulamentar os demais aspectos necessários à operacionalização do disposto na lei. Por tratar-se de tema que permeia a competência de diversas áreas da SUSEP, o documento foi uma iniciativa conjunta da DIR 3, CGREP, da DIR 1, CGRES e DIR 1, CGRAGE. Desta forma, a exposição de motivos SEI 14.18.645 foi assinada por essas 3 coordenações gerais. No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar a regular tramitação do processo, que foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia. Além disso, a proposta foi encaminhada ao Comitê Técnico, a COTEC, que em reunião ordinária realizada em 13 de setembro de 22, deliberou por unanimidade pela ausência de óbices para a continuidade da tramitação do processo. A proposta prevê a alteração de 2 resoluções vigentes e revoga a resolução CNSP 396 de 11 de dezembro de 2020, da seguinte forma: alteração da resolução CNSP 388 de 2020, de forma que as operações da SSPE sejam consideradas para fins de segmentação das empresas supervisionadas. Alteração do anexo 14 da resolução CNSP 432 de 2021, incluindo a previsão da SSPE como contraparte das operações de transferência de riscos para fins de cálculo de capital de risco de crédito tratado nesse anexo. E revogação da resolução 396 de 2020, que teve o objetivo de tratar, antes da publicação da Lei 14.430 de 2022, de operações similares à proposta de resolução deste documento. Com a finalidade de dar transparência e abrangência ao debate sobre o assunto aqui tratado, conferindo à sociedade a oportunidade de contribuir no processo regulatório, proponho que a resolução proposta seja, uma vez que aprovada pelo Conselho Diretor da SUSEP, seja submetida ao processo de consulta pública pelo prazo de 30 dias, o qual entendo adequado à complexidade de suas disposições.
Considerando a natureza da proposta aqui apresentada, sugiro ainda que a consulta à Procuradoria Federal junto à SUSEP seja realizada após o processo de consulta pública, quando as questões inerentes às propostas poderão ser analisadas conjuntamente com as sugestões encaminhadas pela sociedade. Estas são as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de resolução sob o número SEI 14.46.783 à apreciação de vossas senhorias, com meu voto favorável à sua aprovação e submissão ao processo de consulta pública pelo prazo de 30 dias. Obrigado, diretor José Nagano. Após o voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. Eu acompanho o voto do senhor diretor relator, oportunidade que parabenizo também as equipes técnicas envolvidas, né? É uma proposta de norma muito bem trabalhada e num curto espaço de tempo. A Lei 14.430, ela foi publicada em 4 de agosto deste ano, então a gente já receber aí uma minuta tão importante com esse trabalho é muito louvável, então acompanho o voto do senhor diretor relator. Obrigado, diretor Marcelo. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto, aproveito para parabenizar a equipe técnica envolvida, a condução do diretor José Camilo Nagano. Realmente, como disse o diretor Marcelo, a Lei 14.430 foi publicada no início de agosto e a gente já tem uma minuta nessa envergadura para submissão à consulta pública, demonstra, sobretudo, a competência e o comprometimento das equipes da SUSEP com o mercado regulador. Então, mais uma vez, parabéns, estou de acordo. Obrigado, diretor Augusto. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também estou de acordo, superintendente, o trabalho está excelente, né, desenvolvido aí pelas equipes da diretoria 3 e da diretoria 1, diga-se. Então, vamos aguardar agora as manifestações do mercado para encaminhar a redação final ao CNSP. Muito obrigado, senhores diretores. Eu sigo com o voto do relator, sigo com os demais integrantes do colegiado e faço coro às manifestações de todos os diretores, parabenizando ao diretor José Nagano e toda a sua equipe que trabalhou o tema em prazo tão exíguo e com tamanha assertividade. Tema este que é o marco da securitização no Brasil, de extrema relevância e da oferta cada vez mais de instrumentos garantidores aí às aceitações de riscos. Meus parabéns, diretor Nagano e toda a sua equipe. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a submissão à consulta pública da minuta de resolução CNSP que regulamenta a Lei 14.430, de 3 de agosto de 2022, que dispõe sobre a emissão de letra de risco de seguro, LRS, por meio de sociedade seguradora de propósito específico, SSPE, pelo prazo de 30 dias. Dando sequência, retorno a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria em bloco dos itens número 14 e 15. Diretor Nagano. Mais uma vez, obrigado, senhor superintendente. Antes de iniciar aqui a leitura do resumo do voto, né, eu gostaria de salientar que o objetivo das alterações normativas que serão relatadas a seguir, né, visam dar tração a um importante projeto, né, de grande envergadura, né, não só ao setor segurador, mas ao mercado financeiro como um todo no Brasil. Tá? Trata-se do processo de abertura dos dados denominado Open Insurance, que conjuntamente com o Open Bank faz parte e cria o Open Finance no Brasil. Tá? Então vamos lá.
São os processos 15.414.616019/2022-00 e 15.414.616380/2022-28. Trata-se de minuta de resolução que altera a resolução CNSP 415 de 2021, que dispõe sobre a implementação do Sistema de Seguros Aberto, Open Insurance, e a resolução CNSP número 429 de 2021, que estabelece os requisitos para credenciamento e funcionamento das sociedades iniciadoras de serviços de seguro, no âmbito do Sistema de Seguros Aberto, Open Insurance. As alterações propostas têm por principal objetivo alterar a Resolução 415 de 2021, sendo as demais impactadas indiretamente, conforme detalhado no voto. Em relação aos ajustes apresentados, tem-se dois objetivos centrais: alinhar os dispositivos normativos no do Open Insurance com o entendimento apresentado pela Procuradoria Federal junto à SUSEP no parecer 16/2022, na documento SEI 14.20.710, e efetuar as alterações apontadas pela equipe técnica do projeto, conforme exposição de motivos, documento SEI 13.72.838, complementado por parecer eletrônico número documento SEI 14.39.739 e despacho eletrônico, documento SEI 14.39.883. No parecer citado, o procurador-chefe conclui que verifica-se que a criação da CIS, na citada norma CNSP, com sua atual redação, como exposto acima, invade a atribuição de lei complementar, visto que cria nova entidade com funções análogas ao corretor de seguros, em nível infralegal. Desta forma, a proposta normativa apresentada visa, em parte relevante, alinhar os dispositivos constantes na Resolução CNSP 415 de 2021 com esse entendimento. No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar a regular tramitação do processo, observando o dispositivo na Resolução SUSEP 14, de 2 de maio de 2022. A presente proposta foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia. Além disso, conforme previsto nos artigos 40 e 42 da Resolução CNSP 428, de 12 de novembro de 2021, a proposta foi encaminhada à COTEC, Comitê Técnico da Superintendência, que, em reunião ordinária de 20 de setembro de 2022, deliberou por unanimidade pela ausência de óbices para a continuidade da tramitação do processo. Quanto à análise jurídica da proposta, a Procuradoria Federal junto à SUSEP analisou a matéria no documento SEI 14.54.792 e não vislumbrou óbices à sua aprovação. Estas são as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de resolução do documento SEI 14.53.121 à apreciação de vossas senhorias, como voto favorável à sua aprovação para posterior submissão à deliberação do CNSP. Obrigado, diretor José Nagano. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto se algum dos senhores gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com os votos. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com os votos do relator. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também estou de acordo, superintendente. Destacando que a área técnica bem justificou no processo, que a propositura original ela foi ancorada em manifestações jurídicas da Procuradoria da SUSEP, né, mas de toda sorte acho importante ser efetivado o ajuste para que não pare dúvidas sobre a natureza das entidades que participam do ecossistema do Open Insurance. Eu sigo com o voto do relator, parabenizando aqui o diretor José Nagano e toda a sua equipe pela dedicação no aprimoramento do regramento relacionado ao processo de Open Insurance, de fato buscando consolidar este processo tão importante para a sociedade brasileira.
Parabéns, doutor José Nagano. Também sigo alinhado com o voto dos demais diretores e, desta forma, ficam aprovadas por unanimidade as propostas normativas para os itens 14 e 15 na forma dos votos do relator. Bem, senhores diretores, esgotamos todos os itens deliberativos e em pauta desta reunião, itens muito significativos, de grande complexidade, que promovem, como dito várias vezes, melhorias ao setor de seguros e, ao fim, ao consumidor, à sociedade como um todo. Dessa forma, eu quero abrir a palavra para as considerações finais de todos vocês. Diretor Marcelo, suas considerações finais, por favor. Na verdade, desejar e reforçar um bom dia a todos e que você tenha um bom dia aí de aniversário, Camilo, superintendente. E agradecer a todos os diretores e membros aqui do CD pela participação hoje na reunião. Obrigado, diretor Marcelo, pelos votos mais uma vez. Diretor Augusto Coelho. Superintendente, agradecer mais uma vez a condução aí da nossa reunião do Conselho Diretor, a qualidade dos normativos trazidos, né? Agradecer a presença de todos, a colaboração dos nossos diretores, chefes de gabinete, enfim, todos aqueles que integram o nosso Conselho Diretor direta e indiretamente. Mais uma vez, parabéns, superintendente, feliz aniversário, aproveite o dia. Tudo de bom. Obrigado, diretor Augusto, também pelos votos. Diretor José Nagano, suas considerações. Obrigado, senhor superintendente, demais diretores, senhor procurador, senhor chefe de gabinete, demais participantes aqui do nosso colegiado e todos aqueles que nos assistem. Gostaria de aproveitar o momento para enaltecer aqui a equipe técnica, não só da diretoria 3, mas de toda a SUSEP, né, no aprimoramento do mercado segurador. Né. Foram aprovados hoje importantes instrumentos, né, que modernizam o nosso mercado, que valorizam o nosso mercado e que dão tração a esse nosso mercado. Gostaria aqui de deixar os meus parabéns muito sinceros a toda a equipe técnica da SUSEP como um todo. E ao senhor, nosso superintendente, parabéns pelo seu aniversário. Tenha um grande dia para você. Demais, senhores, boa tarde. Obrigado, diretor Nagano, pelo trabalho e pelos votos também. Diretor Carlos Queiroz. Superintendente, eu acho que na linha do que o diretor Nagano comentou, né, hoje realmente a gente teve um dia repleto de decisões importantes, né, de conquistas importantes, né, hoje no dia do seu aniversário, né, até pelo respeito que eu tenho por você, não tem como eu não lembrar do meu pai. E meu pai é uma pessoa que valoriza muito o trabalho, né? Então eu acho que a gente comemorou o seu aniversário hoje numa sessão de trabalho muito produtiva. O aniversário é seu, mas o presente vai para toda a sociedade brasileira. Parabéns mais uma vez, muita saúde. Obrigado. Obrigado, diretor Queiroz. Corroboro suas palavras e agradeço aos votos. Nosso procurador, doutor Paulo Penido, suas considerações, por favor, doutor Paulo. Bom, mais uma vez agradecer pela honra e pela oportunidade de fazer parte desse conselho diretor. É sempre um aprendizado muito grande. Eu verifico que nós estamos tendo um progresso. O nosso arcabouço normativo está evoluindo, está se simplificando. Nós buscamos ter instituições sem qualquer destruição das instituições antigas, mas buscando ter aperfeiçoamento, aprimoramento das instituições que já existem e precisam conviver harmonicamente num sistema, um sistema que se regula por princípios, não é? E precisam buscar resultados sempre melhores do que os que já existem hoje, né? Então, eu consigo constatar que está havendo um aprimoramento e um progresso com as ações que a SUSEP vem tomando. E esse é nosso objetivo, né? Deixar sempre um legado, algo de melhor em relação ao que já existia, já pré-existia.
mais uma vez, reforçar meus votos de feliz aniversário e desejar a todos um bom dia. Obrigado, senhor procurador, doutor Penido. É sempre necessário destacar que tudo que aqui é apresentado tem sempre o seu parecer jurídico, o qual embasa, o qual sustenta o que aqui é trazido. Muito obrigado pela sua dedicação, toda a equipe da Procuradoria da SUSEP, porque a exigência tem sido enorme, as demandas têm sido grandes e complexas. Muito obrigado, doutor Paulo Penido. O nosso chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, suas considerações finais. Muito obrigado, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe. Eu percebo que hoje a gente tem uma oportunidade bastante única, né? Um avanço, um marco na história, talvez, da indústria do seguro. E não podia ser, talvez, numa outra oportunidade melhor do que no aniversário do superintendente. E também, como já foi dito, eu acho que quem ganha mais com tudo isso é o mercado, o consumidor e a sociedade. Então, parabenizar a todos da SUSEP, principalmente os servidores, por todo o trabalho que desempenham, que realmente culminou em tudo isso que a gente está vendo hoje. Parabéns, parabéns superintendente mais uma vez pelo seu aniversário, excelente comemoração, e a todos que nos assistem, tenham um excelente dia. Muito obrigado. Obrigado, senhor chefe de gabinete, pelas palavras, pelo trabalho também, né, dando suporte a mim e secretariando todos esses trabalhos com a sua equipe. Muito obrigado pelos votos também. Eu quero também agradecer à nossa diretora, Valéria Chaves, realizando com a sua equipe um belíssimo trabalho à frente da DETIC, dando suporte tecnológico a todas essas demandas da SUSEP, tecnologia que cada vez mais se integra à nossa vida, portanto, um grau de exigência, de trabalho muito grande. Valéria, parabéns, muito obrigado por estar conosco aqui na nossa diretoria e encaminho os nossos agradecimentos a toda a sua qualificada equipe. Também, e obrigado pelos votos também do meu aniversário que você já me direcionou. Também agradecer a Thais Fulco, nossa chefe da assessoria de comunicação, que junto com a sua equipe publicita e faz chegar ao conhecimento de todos esses trabalhos realizados em momento que estamos agora em defesa eleitoral, mas assim que isso passar, teremos muito trabalho e a demonstração de muitas entregas, né, Thaís? Então, muito obrigado a você, sua equipe, também obrigado pelos votos pelo meu aniversário. E, como sempre, agradecer ao meu assessor técnico, doutor Alexandre Penner, neste momento encontra-se em férias, merecidas férias, ele que é um exímio servidor, trabalhador altamente comprometido, e na pessoa dele, pela sua competência, pela sua qualidade e comprometimento, na pessoa dele, sempre agradecer a todos os servidores que têm comportamento idêntico ao Dr. Alexandre, por todos esses trabalhos, por todas essas entregas. Na verdade, hoje, dia do meu aniversário, vocês, com os trabalhos aqui apresentados, como disse o doutor Augusto, de tanta qualidade, vocês estão me ofertando o maior presente, né? Que é ver a SUSEP tão comprometida e tão atenta às necessidades de governo, da sociedade e do próprio setor. Então, vocês com esses trabalhos, o aniversário é meu e vocês me presentearam, mas os parabéns mesmo, quem tem que ofertar sou eu a vocês. Parabéns e muito obrigado por tudo isso. E também recebo neste momento da minha vida um presente que me traz muita alegria, muita felicidade, que é este momento único, histórico do setor de seguros. Eu quero aqui estender o meu especial agradecimento ao governo e o faço
na pessoa do secretário especial do Ministério da Economia, Dr. Rogério Boeri, pela atitude da instalação do IMS, Iniciativas do Mercado de Seguros, um fórum reunindo integrantes do governo, integrantes do CNSP e demais integrantes, reunindo todos os agentes do setor de seguros para um debate amplo e único na história do setor de seguros no Brasil. Então, que alegria estar junto com vocês, os meus diretores, todos os servidores da SUSEP, à frente da autarquia, vivendo este momento e podendo, com a nossa dedicação, com a nossa competência, com a nossa qualificação, contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguros neste fórum tão especial que eu tenho certeza trará efetivos resultados para o governo, para o setor de seguros e especialmente para a sociedade brasileira, fazendo com que o instrumento de seguros se traduza cada vez mais em instrumento de proteção à sociedade brasileira. Que alegria, no dia do meu aniversário, poder trazer essa informação a todos que nos assistem. Está instalado a iniciativa de mercado de seguros, já com diversas reuniões promovidas e com reuniões a serem efetuadas ainda para o resultado que queremos. Muito obrigado a todos. Tendo encerrado a pauta e esgotado todos os itens e não havendo mais nenhuma manifestação dos senhores diretores, passo então ao encerramento desta reunião. São 11h22. Dou por encerrada a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP, agradecendo a participação de todos, mais uma vez agradecendo as inúmeras manifestações de felicitação pelo meu aniversário. Cuidem-se, fiquem com Deus, até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês.